Aleluia! Uhul! Aleluia! É tempo de celebrar favor do Senhor em toda parte, amém? Glória a Deus, aleluia. Você pode se assentar. Obrigado, pessoal. Excelente trabalho. Boa noite, gente. Que honra é estar aqui nessa noite com você. Você que está nos visitando e percebe que a nossa igreja assim, é um pouquinho mais animada do que o restante. Amém. A gente tem convicção do que somos, amém? Nós temos convicção do que somos, por isso nós temos motivo de celebrar as verdades da palavra de Deus a nosso respeito, amém? Antes de mais nada, eu queria agradecer pela honra, pelo convite de sempre, o pastor Vitor, juntamente com a Lilian, sempre tão carinhosamente me convidam para sempre vir aqui, voltar aqui. Dessa vez, eu tive a honra de vir com minha amiga, que na verdade... Minha amiga que na verdade é uma irmã para mim, É uma amizade de aliança. Sabe que a amizade é um tipo de aliança que você tem com pessoas, E quando eu mudei para Campina Grande, pela direção do Senhor para servir no Ministério Verbo da Vida, ela foi uma das pessoas a quem Deus me conectou. E eu recebi uma nova família em Campina Grande. Quando você está servindo a Deus, fazendo a obra do Senhor, Jesus disse que você receberia pai, mãe, irmãos, 100 vezes mais ainda nesta vida, amém? Então você se abdica um pouco, renuncia um pouco da sua família natural, Deixei meus pais em Belo Horizonte, minha família em Belo Horizonte para servir ao Senhor a partir de Campina Grande, viajando por todo o Brasil, por todo o mundo, mas eu também ganhei uma família, amém? Por toda parte que eu vou e vocês fazem parte dessa família, amém? Eu me sinto muito em casa aqui, estou muito honrada de ter esse tempo novamente com vocês. E Deus tem feito grandes coisas desde ontem, Nós recebemos uma palavra poderosa aqui, a partir do momento que nós nos abrimos para receber da palavra. Quem estava aqui hoje de manhã? Amém? Você recebeu de Deus da vida do seu pastor? Meu Deus do céu, eu fui tão abençoada pela palavra nessa manhã, que bênção, Que palavra poderosa, O pastor veio e ministrou de uma forma tão maravilhosa a respeito de você fazer demandas com Deus, de você ter essa parceria de igual para igual com Deus, a ponto de você determinar algumas coisas e o Senhor, por causa da aliança que Ele tem com você, Ele realmente te abençoar dessa forma. E depois veio Magliana, que, meu Deus do céu, fechou aqui com chave de ouro, Aí fica para mim o culto da noite. Eu estou quase dizendo, minha gente, vamos embora, porque a gente já recebeu o suficiente. Então eu estou crendo em Deus para que a manifestação dele esteja conosco nessa noite, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Zacarias, no capítulo 4. Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6. Aleluia. Essa palavra veio para um homem chamado Zorobabel. Zorobabel, ele era o governador de Judá. Ele foi um homem levantado por Deus para conduzir o primeiro grupo de judeus de volta para a terra em Jerusalém. E eles estavam passando por grandes desafios. Os tempos eram difíceis. A Bíblia diz, inclusive, lá em Esdras, em um outro momento, no capítulo 4, que eles de mãos armadas entraram dentro do templo e paralisaram a construção da obra do Senhor. E havia, na verdade, uma ordenança da parte de Deus a Zorobabel para que ele reconstruísse o templo do Senhor, para que ele reconstruísse a casa de Deus. E ontem Magliana estava falando aqui que nós somos esta casa de Deus hoje, amém? Aquilo que no Velho Testamento era feito por mãos humanas, era um prédio, um edifício construído, nós sabemos que era apenas uma sombra daquilo que hoje nós seríamos uma realidade.
Amém? Então nós é que somos o tabernáculo de Deus hoje. Mas no Velho Testamento, Zorobabel, ele tinha essa incumbência da parte de Deus, de reconstruir o templo do Senhor, não é? De fazer com que as pessoas voltassem a adorar, voltassem a orar ao Pai, não é? Ao Senhor naquele tempo. E dentro dessa circunstância tão difícil que eles se encontravam, dentro desse cenário de tantos desafios, de dias perigosos naquele tempo, a palavra do Senhor veio através do profeta Zacarias para Zorobabel. E nós vamos pegar aqui a leitura a partir do versículo 6. Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz assim: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Aleluia. Tem uma outra versão da Bíblia que diz: não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Amém? Deus estava encorajando ali a Zorobabel a entender que aquilo que Deus chamou ele para fazer, mesmo dentro de um cenário contrário, mesmo dentro de um cenário de impossíveis, mesmo dentro de um cenário de um tempo tão difícil, mas aquilo que seria cumprido não seria na força do braço de Zorobabel, não seria na capacidade, na habilidade dele, mas seria pelo Espírito de Deus. Amém? Sabe, queridos, nós estamos nos levantando como igreja nesse tempo. Eu acredito que como igreja você está, determinado um tempo de Deus sobre a sua vida. E pode ser que o cenário ao seu redor não pareça assim muito convincente ou conveniente para você. Mas eu creio que o Senhor está te dizendo nessa noite, como igreja e como pessoa, como indivíduo, como família: ei, não será pela sua força, não será pelo seu poder ou pela sua própria violência, mas será pelo Espírito de Deus. Aleluia. E aí no versículo 7 ele diz: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Veja, não é? O profeta usado por Deus, ele questiona: quem és tu, ó grande monte? E sabe que monte é esse, querido? Pode ser um monte de impossibilidades que você está vivendo. Pode ser um monte de tantas coisas que tem se levantado contra você. Pode ser um monte, de enfermidade, um monte de escassez, um monte, de falência, seja o que for. Monte representa problemas, monte representa os desafios que você encara na sua vida. E a palavra de Deus que veio para Zorobabel era questionando quem era esse monte. Me faz lembrar de Davi, que disse: quem é esse incircunciso? Para ameaçar, afrontar o exército do Deus vivo. Então, veja, é o mesmo tipo de questionamento que se levanta aqui, com a mesma certeza daquilo que Deus vai fazer em favor de Zorobabel. Ele diz: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Amém? Na versão edição contemporânea diz assim: então ele trará a pedra angular com aclamações, dizendo: graça, graça a ela. Eu quero te dizer, querido, você tem graça da parte de Deus para encarar os problemas que você tem encarado. Você tem graça da parte de Deus para fazer sucumbir tudo aquilo que o diabo tem tentado lançar e jogar e aterrar sobre você. Aleluia. Não importa qual seja esse monte, não importa qual seja este gigante, diante de Zorobabel, diante do povo de Deus que é você, diante de você, querido, nada pode prevalecer. Aleluia. E ele disse: ele fará as aclamações dizendo: haja graça, graça. Você tem graça da parte de Deus para enfrentar todos os desafios que você tem enfrentado. Talvez você queria dizer: mas Sheila, eu queria ouvir uma palavra assim, que Deus vai me tirar e me livrar de todas essas aflições que eu estou passando. Mas sabe, queridos, a Bíblia diz, Jesus disse: no mundo tereis aflições.
Existem coisas que nós passamos porque estamos no mundo. Amém? Mas ele não termina aí. Jesus disse: ei, tende bom ânimo. Sabe o que é isso? Jesus estava dizendo: se alegre. Ou seja, no mundo você vai ter tribulação, você vai ter aflição, coisas vão se levantar contra você, coisas vão sair do seu controle. Aquilo que você planejou talvez não vá acontecer como você queria, quando você queria. Ei, mas se alegre, se regozije. Ele diz: porque eu venci o mundo. E você sabe porque nós estamos em Cristo. E se Jesus Cristo venceu o mundo, quem venceu o mundo? Aleluia! Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé é na habilidade que não somos nós que fazemos, não é na força do nosso braço, não é no nosso intelecto, na nossa capacidade humana. Apesar de Deus ter te dado o intelecto, mas tem coisas que o seu intelecto não pode alcançar. E é quando o Espírito de Deus entra em ação e Ele diz: ei, não será pela tua força, não será por violência, não será pela sua habilidade, não será por causa do seu diploma, não será porque você conhece a pessoa certa na cidade, não será porque você é amigo do fulano de tal, não será porque você acha que conseguiu entrar no melhor emprego. Ei, será pelo meu Espírito. E diante desse grande monte que tem se levantado diante de você, você tem graça para encarar toda e qualquer situação. Veja, ele diz: ele trará a pedra angular com aclamações. Ou seja, desde o Velho Testamento precisava haver aclamações. O que é isso? A sua confissão alinhada com aquilo que Deus queria manifestar. Aleluia! Toda vez que algum gigante se levantar, toda vez que algum grande monte se levantar diante de você, olhe para ele como Davi olhou para Golias e diga: quem é esse incircunciso? Quem é esse monte que se atreve a ficar na minha frente? Eu tenho graça para passar por cima. Eu tenho graça para avançar. Eu tenho graça para romper. Eu tenho graça para ir adiante. Eu tenho graça para destruir tudo aquilo que tenta me paralisar. Meu Deus do céu, você está aqui nessa noite. Diga: eu tenho graça. Aleluia. Você tem graça para encarar desafios. Você tem graça para encarar coisas e situações na sua família. Você tem graça para conduzir coisas com os seus filhos na escola. Você tem graça para encarar esse mundo da forma como está lá fora. Nós somos um povo de Deus, escolhido por Deus para um tempo como este. Tem pessoas que estão olhando o que está acontecendo aí fora e dizem: ah, meu Deus, eu queria ter vivido em outro século. Eu queria ter vivido em outra época. Jesus, me tira daqui. Ei, você foi levantado por Deus para um tempo como este. E você tem graça da parte de Deus para administrar tudo aquilo que vem contra você. E você faz isso porque você tem graça. Aleluia. Aí o versículo 8 diz novamente: me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Amém? Veja, a palavra de Deus dizendo: ei, você tem graça para, conquistar esse monte. Você tem graça para vencer esse obstáculo. Você tem graça e não será pela sua força, não será pela sua habilidade natural. E aí vem de novo a palavra de Deus dizendo: ei, as mãos que lançaram o fundamento serão as mesmas mãos que vão terminar. Ou seja, esse negócio de começar projetos e não acabar, queridos, essa estação já passou da sua vida. Aquilo que você começou é você que vai terminar. Aquele projeto que Deus te deu é você que vai finalizar. Aquilo que Deus prometeu será em você que será cumprida a palavra de Deus. As mãos de Zorobabel que fundaram esta casa serão as mesmas mãos que a acabarão. Para quê? Para que todos saibam
Como a gente lá diz no Nordeste, para que todos saibam que foi Deus purinho. Aleluia. Aleluia. Quando pessoas olharem você e saber que você não é tão, esperto assim, mas algo sobrenatural veio à tua ajuda. A graça de Deus te susteve. A graça de Deus pegou junto com você. Você saltou muralhas, você rompeu limites, você foi além dos montes. Você começou o projeto, você terminou. Vão olhar para você e vão dizer: ei, eu te conheço, tu não terminava nada que começava. Mas de repente, a graça de Deus começa a envolver você de tal forma, aleluia, que tempo de projetos inacabados acabou na tua vida. Deus está restaurando tempo novo. Deus está restaurando projetos que ficaram na gaveta. Deus está restaurando sonhos que foram paralisados. Ontem eu estava falando que Deus, Ele não brinca com as suas emoções. Existem promessas, profecias da parte de Deus para a tua vida. Coisas que Deus falou para você anos atrás e que elas não se cumpriram. Pois eu quero te dizer uma coisa: aquilo que Deus começou, Ele é fiel também para terminar. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para concluí-la até o dia, até aquele dia. Ou seja, se Jesus não voltou ainda, é porque tem espaço para você terminar o projeto que Deus começou na tua vida. Aleluia. Então, Ele diz: ei, sabe de uma coisa? É você que vai terminar. Aleluia. Talvez você esteja ouvindo, alguns sopros aí do diabo, dizendo que você vai terminar, que, sua vida está por um fio, que você não vai ver coisas acontecerem na tua vida, que você vai morrer antes de ver a profecia se cumprir. Pois eu estou aqui na autoridade do nome de Jesus para te dizer: aquilo que Deus te disse vai acontecer. Aquilo que você começou, você mesmo vai terminar. O projeto, os sonhos que Deus compartilhou na tua vida vão ser concluídos. E não será para uma próxima geração, não. Você vai terminar. A obra de Deus na nossa vida, nós não vamos deixar para a próxima geração, não. Nós vamos deixar algo para a próxima geração, em que eles podem começar algo maior do que nós começamos. Como diz o pastor Dinho, meu amigo Edilson de Lira, lá em Petrolina, ele diz: o que hoje é o nosso teto vai servir de piso para a próxima geração. Nós estamos construindo algo, e enquanto Jesus não voltar, queridos, nós não vamos terminar, porque a palavra de Deus, o evangelho, aquilo que precisa ser estabelecido na terra, não vai acabar. Aleluia. Deus vai continuar construindo aquilo que Ele quer construir em nós e aquilo que Ele quer construir sobre toda a terra. Aleluia. Então, as mãos de Zorobabel que lançaram os fundamentos dessa casa são as mesmas que vão terminar. Quando o diabo aí soprar para você que você não vai conseguir, que você não vai ver seus dias mais, que isso, aquilo, vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, ei, começa a rir. Amém. Porque nós temos uma palavra da parte de Deus. Aleluia. Você começou, é você que vai terminar. Foi você quem Deus chamou, pois é você que tem a graça de Deus para terminar o que foi começado. Olha só o versículo 10. Ele diz: não desprezem esse começo humilde. Eu estou lendo da versão NBV. Não desprezem esse começo humilde, porque vocês se alegrarão vendo o trabalho começar, e a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: as 7 lâmpadas do castiçal representam os olhos do Senhor, que vêem tudo o que se passa na terra. Em outras palavras, Deus estava dizendo: ei, não despreze os pequenos começos.
Não despreze porque o início é pequeno, porque o início é, tímido, porque o início é uma coisa que talvez não seja tão significante assim. Deus está dizendo: ei, você é capacitado, você tem a graça de Deus, você vai começar, você vai terminar, e não despreze porque o negócio está pequeno. Aleluia! Não despreze esse começo pequeno. Amém? Agora, queridos, por que essa palavra tinha vindo para Zorobabel e todo o povo naquele tempo? É que o povo se lembrava do templo do Senhor que havia sido feito lá no tempo de Salomão. Aquela ostentação de riqueza, de sabedoria, de beleza, um templo levantado com muitas riquezas, e agora eles estavam voltando para Jerusalém. O templo havia sido destruído, e agora, anos depois, eles estavam voltando para Jerusalém, e a incumbência era de reconstruir o templo. Mas diante daquilo que eles viram de glória do templo de Salomão, comparado àquilo que Zorobabel, agora do começo, do zero, estava começando a fazer, eles estavam dizendo: rapaz, isso aqui é nada comparado ao que a gente viu. Olha só, abra lá comigo em Ageu capítulo 2. Ageu capítulo 2, versículo 2. Ele diz: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Veja, o povo que havia sobrevivido, que tinha visto o templo de Salomão e agora estava vendo a reconstrução do templo nas mãos de Zorobabel. O próprio Deus dizia: vocês olham para isso e veem e dizem: isso aqui não é nada diante da glória que foi o templo de Salomão. Aí o versículo 4, o Senhor diz: ora pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 8: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Ele diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia! Ou seja, uma coisa tão pequena, diante daquilo que já tinha sido um templo construído com tanta beleza, com tanta ostentação de riqueza, com tanta graça e formosura, agora aquilo era considerado como nada, diante daquilo que eles já tinham visto no passado. E Deus disse: ei, não considere o dia de pequenos começos, não despreze esse dia. Talvez, querido, você está aqui para um recomeço. Talvez essa seja a estação da sua vida, um recomeço acontecendo para você. E você olha para a sua vida passada e fala: rapaz, como é que eu vou chegar àquilo que era antes? Deus está te dizendo: ei, não despreze os pequenos começos. Aleluia. Para alguns de nós são pequenos começos, mas eu posso te falar pelo Espírito, para alguns de nós também aqui nessa noite são pequenos recomeços. E Deus está dizendo: ei, não despreze esse pequeno, insignificante recomeço. Não olhe e diga: ah, mas era tão bom quando antes assim assado. Ah, mas era tão bom quando antes eu isso e assim assado. Ei,
O importante é que você está aqui. O importante é que o começo, aleluia, e o recomeço foi declarado sobre a tua vida. E a palavra de Deus garante, ei, vocês podem até olhar com saudosismo para trás, diante daquilo que vocês já viveram antes. Mas você não ainda está preparado, porque vai haver, aleluia, graça suficiente, poder suficiente. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Aleluia. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Você pode imaginar o povo de Israel, queridos, olhando aquele templo que Zorobabel estava construindo, que no mínimo era 4 vezes menor do que o templo de Salomão que havia sido levantado no passado. Como é que uma coisa que é 4 vezes menor pode se tornar mais glorioso do que algo que no passado era 4 vezes maior? Talvez você esteja olhando a sua vida e vendo como é que Deus pode fazer alguma coisa na estação da minha vida nesse momento, dentro das questões que eu estou vivendo, sabe, dentro de tudo que já aconteceu, dentro de todas as decisões que eu já tomei. Ei, Deus está dizendo, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Aleluia. E o povo dizia, ei, mas como é que vai ser? A gente não tem dinheiro, a gente não tem riqueza. Salomão era o homem mais rico do mundo, mas esse tempo já passou. Ele não já nem está entre nós, ele já morreu. E aí Deus vai nos lembrar de algo, ei, minha é a prata, meu é o ouro. Você está entendendo nessa noite que não é você que vai pagar pelos seus projetos? Aleluia, que não vai sair, sabe, do seu bolso, naturalmente falando, tudo aquilo que Deus compartilhou como visão e como sonho para a tua vida, querido. É dele a prata, é dele o ouro, a provisão vem dele, querido. O projeto que está no teu coração, como igreja, pastor, não virá do seu bolso, não tem vindo do seu bolso, como você mesmo já testemunhou, mas a providência de Deus chega na hora certa, aleluia. E Deus quer te lembrar nessa noite, ei, a prata é minha, o ouro é meu, aleluia, e eu vou manifestar a minha glória e será maior do que a da primeira casa. Essa última casa vai experimentar de uma glória maior, mesmo com um começo pequeno, mesmo com um começo humilde. Sabe, queridos, é por isso que nós não podemos desprezar pequenos começos, ou desprezar pequenos recomeços. Para alguns de vocês aqui são recomeços. Você está voltando para uma estação, você está reconhecendo algumas coisas, sabe, que saíram do eixo, que não entraram em alinhamento divino, e você está dizendo, sabe de uma coisa, eu preciso voltar para esse lugar onde Deus me conectou, onde Deus, sabe, manifestou a graça dele na minha vida. Para alguns de vocês é um pequeno recomeço, mas o fato de ser um recomeço não significa, porque é pequeno, que vai permanecer pequeno. Pode estar pequeno, mas não permanecerá pequeno, porque a glória do Senhor vai se manifestar, a graça do Senhor vai pegar junto com você. Aleluia. Eu quero ler para você uma passagem em 2 Reis, no capítulo 7. Aleluia. Vamos falar um pouquinho sobre não desprezar pequenos começos, não desprezar uma profecia. Estávamos falando aqui sobre isso ontem, de você não desprezar profecias, de você, sabe, receber da promessa de Deus, de você usar essas profecias como armas espirituais na sua batalha em oração, sabe, devolvendo de volta para Deus a palavra que Ele enviou para você. Vamos ver em 2 Reis, no capítulo 7. Olha que interessante, queridos. A Bíblia diz nesse período aqui que Samaria estava totalmente sitiada. Os sírios, o exército dos sírios haviam cercado toda Samaria. E no capítulo 7, no versículo 1, diz assim: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos,
dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu. Ele não tinha revelação que Deus abria portas e janelas dos céus. Amém? Ele ainda não tinha essa revelação. Então, quando ele ouve o profeta dizer: amanhã, mais ou menos a essa mesma hora, vai estar vendendo aqui alqueire de flor de farinha por um ciclo, 2 de cevada por um ciclo, na porta de Samaria, ele falou: não, olha, mesmo que Deus abrisse as janelas do céu, poderia suceder isso? Veja, dentro de uma escassez, Samaria toda sitiada, o povo passando fome, não podia sair para produzir, estavam todos ilhados, cercados pelo exército do inimigo, passando fome, queridos. A situação era tão séria que em outras circunstâncias aqui, 2 mães combinaram: vamos matar o nosso filho para comer. A fome está tão grave que a gente vai matar o menino e a gente come. Aí a mais esperta falou: pois então mata o teu filho primeiro. Tem sempre um esperto, né? Tem sempre um querendo levar um jeitinho brasileiro. Pois mate o seu primeiro, a gente come, depois vamos matar o meu. E aí a outra disse: tá certo, matou o filho, comeu. Quando foi a vez da outra matar o filho, ela disse: não, meu filho não. Então veja, 2 mães a ponto de matar o próprio filho para comer. Você entende que uma mãe não faria isso? Amém? Naturalmente falando. Mas o desespero, a fome era tão séria, tão grave, que 2 mães consideraram comer o seu próprio filho para sobreviver. A gente não está falando aqui porque você não comeu o McDonald's na hora que você queria. O seu lanche que você queria comer, você deixou de comer. Não estamos falando assim de você ter deixado de comer. Estamos falando de uma fome séria. Você entende isso? Entende essa realidade? Que era algo específico que estava acontecendo naquele tempo. Olha que interessante. O homem, o braço direito do rei, disse: rapaz, isso aí não pode acontecer. O que ele fez? Que ele desprezou uma palavra, desprezou uma profecia de um homem de Deus. E o homem de Deus disse: pois sabe de uma coisa? Você vai ver com os teus olhos, porém disso não comerás. É isso que acontece quando você despreza uma profecia, despreza uma expressão vocal dos céus para a tua vida, despreza um pequeno começo, despreza um pequeno recomeço. Você pode se encontrar em um lugar em que você vai ver outras pessoas desfrutando e você não desfruta daquilo porque não creu. Aleluia! Deus está nos ajustando nessa noite porque Ele não quer ninguém morrer na porta de Samaria, vendo os outros com abundância e você sendo pisoteado. Porque tem tanta bênção, tem tanta abundância. Querido, você vai ser participante da promessa de Deus, da abundância de Deus, daquilo que Deus declarou sobre a sua vida, sobre a sua família. Você vai viver dias longos sobre a terra. Você vai desfrutar, sabe, da prosperidade de Deus. Mesmo vendo crise por aí, mesmo vindo, sabe, coisas terríveis por aí, você e a sua casa estão guardados, protegidos, porque você tem uma aliança com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos para o versículo 8. 2 Reis, capítulo 7, versículo 8. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Então, esses 4 homens leprosos estavam à porta da cidade, vendo a cidade sitiada, e eles estavam ali já condenados, porque leproso, meu amigo, naquele tempo você já estava condenado à morte. E eles sentaram lá e começaram um conversar com o outro: rapaz, espera aí, a gente ficar aqui, a gente não vai morrer? Vai.
Se a gente entrar na cidade, a gente também não vai morrer? Vai. E se a gente for para os sírios, a gente pode morrer também, mas pelo menos a gente vai tentar alguma coisa. Pelo menos a gente vai estar em movimento. Sabe, queridos, muitas vezes Deus só quer um movimento da sua parte. Aleluia! Deus não quer que você senta na porta da cidade e chore. Ai, porque não deu certo. Ai, porque está ruim. Ai, porque está escassez. Ai, porque isso. Ai, porque aquilo. Ei, o que é que tu pode fazer? Qual é a sua parte nisso? O que é que você pode contribuir para que Deus execute um milagre na sua vida? Pessoas podem dizer, mas vai morrer mesmo, então vamos ficar aqui e esperar a morte. Talvez você seja desse temperamento. A gente vai morrer mesmo, vamos ficar aqui que a gente espera a morte e está tudo bem. Mas se você é filho de Deus, tem o Espírito Santo, você nunca vai se contentar em ficar em um lugar morrendo. Você vai dizer, ei, tem algo melhor de Deus para a minha vida. Aleluia! Eu não sei para que lado não, mas uma coisa eu sei, eu não vou sentar e esperar a morte chegar. Eu vou me mover, eu vou fazer aquilo que me é devido fazer. Então eles saem em direção ao acampamento dos sírios. Agora preste atenção nisso. Olha o que a Bíblia diz. No versículo 5. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. Que horas que eles foram, gente? Ao anoitecer. É interessante eles terem feito isso ao anoitecer e não pela manhã. Talvez por causa até da cultura, porque eles eram leprosos, eles eram marginalizados, viviam à margem da sociedade, não podiam ter contato com as pessoas normais. Talvez eles foram ao anoitecer, porque à noite as pessoas evitavam viajar. Eram tempos, não é? Naquele tempo já era perigoso, imagina agora. Mas a Bíblia diz que eles se levantam ao anoitecer. Talvez porque não podiam transitar livremente como leprosos. Talvez porque havia essa limitação da parte deles, porque eram leprosos, porque a sociedade entendia que eles eram leprosos. Então o único momento que dava era ao anoitecer. E talvez seja o momento pior do dia para se viajar naquele período. Exposto a feras, exposto a qualquer tipo de violência, de bandidos, salteadores, porque já havia bandido, existe desde que o diabo entrou no Jardim do Éden, amém? Bandido existe, ladrão sempre teve. Então, eles vão ao anoitecer, eles vão se dirigindo ao arraial dos sírios. Olha o que a Bíblia diz. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Versículo 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios som de carros e de cavalos, e o som de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Versículo 7. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida. Veja, os leprosos se levantaram ao anoitecer. E no campo, lá do outro lado, onde os sírios estavam, eles começaram a ouvir sons ao anoitecer. Aleluia! Eu quero que você entenda essa cena. 4 homens leprosos andando. Eu não sei o que é que faltava neles, mas com certeza faltava alguma coisa. Talvez um faltava uma perna, o outro faltava um braço, um faltava um nariz, talvez o outro olho. Eu quero que você imagine a cena. 4 homens normais, andando, caminhando, ao anoitecer, indo em direção ao arraial dos sírios. Mas porque eles se levantaram e não desprezaram um pequeno comércio, não desprezaram um pequeno, para eles, recomércio, mas eles se puseram a andar e fazer alguma coisa em direção a algo. Nesse mesmo momento em que eles estão andando, lá no arraial dos sírios, eles começam a ouvir um som.
um som, um ruído de carros, cavalos e um grande exército. No mesmo momento, a Bíblia é enfática em dizer que foi ao anoitecer. Agora me explica como é que 4 leprosos, os menos prováveis de dar alguma coisa boa na vida, que talvez andassem como mendigos, andavam à margem daquela sociedade, andavam, de migalhas e esmolas. Mas enquanto eles estavam andando no reino do Espírito, o som que se ouvia era de muitos carros, muitos cavalos e um grande exército. Eu quero te dizer para você, querido, nessa noite, pode ser que o seu começo ou o seu recomeço seja insignificante para você, mas porque você começa a dar passos em fé, porque você começa a dar passos em fé, em direção àquilo que Deus tem te mostrado, eu quero te dizer, o seu passo de fé cria um som no reino do Espírito. Oh, aleluia! E o som era de cavalos. O som era de carros, muitos carros, e de um grande exército. Como é que 4 homens leprosos, que talvez nem tinham um dos braços, ou pernas, ou nariz, ou olho, ou boca, eles podiam ecoar som de um grande exército? Eu quero te dizer, você pode até parecer inadequado para o que você está vivendo e enfrentando. Você pode até parecer inadequado diante de todos os desafios que têm se levantado contra você, contra a sua família. Não será na sua força, não será por violência, será pelo Espírito de Deus. Aleluia! Aqueles leprosos não tinham em si a capacidade nem de emitir sons de homens fortes, mas porque estavam dando passos. Aleluia! Sabe, a sua fé cria um movimento no reino do Espírito, querido. Aleluia! A sua sensibilidade em perceber em oração aquilo que Deus quer que você faça, aquilo que Deus quer que você se posicione no reino do Espírito. Naturalmente falando, pode ser uma coisa insignificante, mas no reino do Espírito você está dando voz, você está criando um som sobrenatural. Aleluia! Está vindo confusão no acampamento do inimigo. Amém? Está vindo confusão no acampamento do inimigo. Aqueles que se levantam contra você, aqueles que se levantam contra a igreja de Deus na terra, eles serão confundidos. Eles serão confundidos. Aleluia! Amém. Agora, se você for ler a história, a gente não tem tempo aqui para isso, mas em 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 17, a Bíblia diz que Eliseu estava em uma outra cidade, não em Samaria, próximo de Samaria, e de repente, pela manhã, quando eles acordam, a Bíblia diz que a casa de Eliseu estava toda rodeada com o exército. E o moço de Eliseu olha e fala: meu Deus, meu Senhor, o que é que a gente vai fazer? Olha quanta gente, olha o exército. Lá tinha carros, cavalos, um grande exército ao redor da casa de Eliseu. E sabe o que Eliseu faz? Eliseu ora e diz: Senhor, abra os olhos desse moço, para que ele veja. Aleluia. Então o moço, o servo de Eliseu, começa a ver aquele grande exército, carros, cavalos, um grande exército de anjos, e ele diz: ei, mas são aqueles que estão conosco. Oh, aleluia. Pega isso nessa noite, querido. Mas é aquele que está com você. Amém? Mas são aqueles anjos que lutam a seu favor. No Novo Testamento a gente diz assim: maior é aquele que habita em você do que aquele que está no mundo. Nós carregamos algo maior, alguém maior, o Espírito Santo, o próprio Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, habita no nosso corpo, habita na nossa vida, no nosso coração. Queridos, maior é aquele que está conosco. Aleluia. Agora veja, quando Eliseu ora e pede ao Senhor: abra os olhos do teu servo aqui para que ele entenda o que está acontecendo. A Bíblia diz que o servo olhou e viu carros,
cavalos e um grande exército de anjos. Aleluia! Então, quando Eliseu, mais tarde ali, profetiza, amanhã, cerca dessa, mais ou menos assim, dessa hora, vai ter tanta abundância de comida, mas tanta abundância, que vai ser assim, olha, um negócio, olha, trocados de centavos, para se comprar farinha. Aleluia! No momento que ele liberou a palavra de Deus, aquilo que acompanhava Eliseu, carros, cavalos e um grande exército, entrou em operação. E quando aqueles leprosos começaram a dar passos de fé em direção ao acampamento dos sírios, e eles ao mesmo tempo, enquanto os leprosos andavam em direção ao anoitecer, lá ao anoitecer, eles estavam ouvindo um barulho, uma marcha, e eles começaram a dizer, rapaz, olha, vamos sair, porque eu acho que eles fizeram alguma coisa, pagaram aí outros exércitos para vir contra nós. Mas sabe, queridos, a Bíblia diz que Deus tem carros. Abra comigo em Salmos, no versículo 68. Aleluia. Sabe quando a Bíblia diz que quando o Senhor abriu os olhos do moço lá em 2 Reis, que eu acabei de citar aqui, a Bíblia diz que estava cheio de cavalos de fogo, carros de fogo em redor de Eliseu. E no versículo 14 diz que era fortes tropas. E fortes tropas significa um exército forte e numeroso. Eu quero te dizer, Deus não tem falta de anjo. Aleluia. Os anjos, eles são nossos servos. Eles são espíritos ministradores. Quando nós oramos e liberamos a palavra de Deus, é a palavra de Deus que sai da nossa boca, que os anjos começam a operar, queridos. Eles ouvem a voz da palavra de Deus, que sai da nossa boca em oração, que sai da nossa boca em confissão, em declarações sobre coisas e circunstâncias na nossa vida. Deus não tem falta de anjo. E você não tem falta de anjo também não. Aleluia! Amém! Se os nossos olhos espirituais fossem abertos nesse momento, você veria anjos por toda parte aqui. Você veria um anjo do meu lado. Aleluia! Você veria um anjo do lado do pastor. Porque anjos são servos nossos. Eles vieram para nos ajudar, queridos. E sabe que tem coisa que você não vai conseguir sozinho. Tem coisa que você vai precisar de assistência angelical. E nós estamos chegando em uma estação, em um tempo, eu digo como igreja, como um todo mesmo, que nós vamos ter mais e mais assistência de anjos. E você precisa entender uma coisa, pode ser que pessoas falaram coisas extravagantes, fora de linha, a respeito de anjos, mas o ministério de anjos é real. E no livro de Atos eles atuavam com muito mais contundência. Eu quero te dizer, estamos voltando para isso. Você vai passar a ter experiências angelicais. Eu não estou aqui dizendo que você vai começar a seguir outro evangelho porque um anjo apareceu para você. Paulo já nos alerta sobre isso. Mas eu estou dizendo que nós vamos ter os olhos abertos para entender que, sabe, quando coisas estão além da nossa força, além daquilo que nós podemos fazer, que a graça do Senhor pega junto. Amém? Que a capacidade de Deus vem, que os anjos são liberados, os anjos são despachados. Aleluia, para influenciar pessoas a seu favor, amém, para trazer aquele contrato que está lá no fim da linha para ser no topo, aleluia, aquele processo na justiça que já está esquecido, anjos vão lá, pegam até o papel, colocam na fila, no topo da fila. Eu estou falando para crente aqui, eu estou falando para quem crê, querido. Você pode sentar e falar, meu Deus do céu, Shirley, olha, realmente a irmã agora exagerou. Mas eu estou falando de atuações angelicais que Deus vai começar a liberar sobre a terra.
Oh, aleluia! Ontem, uma das profecias que nós vimos aqui, um homem de Deus profetizou. Ele viu um anjo do Senhor com a bandeira do Brasil hasteada. Querido, você pode até pensar que isso é conto de carochinha, mas eu creio que Deus está liberando anjos sobre a nossa nação. Aleluia! E é algo muito simbólico que o anjo está, guardando a bandeira do nosso país. Por quê, queridos? Porque Deus tem um plano para o Brasil. Deus tem algo para fazer no Brasil. E Ele não acabou ainda. E não será na força do nosso braço. Será pelo Espírito de Deus. E você faz parte desse tempo no Brasil, onde você será levantado por Deus, com experiências angelicais, com graça e com força. Pessoas podem ridicularizar você. Pessoas podem olhar para você e falar: meu Deus, aí está orando ajoelhado, mas tu sabe que isso não vai dar em nada. Ei, se prepare, porque haverá uma invasão de anjos. A igreja não será envergonhada. Eu vou repetir: a igreja de Deus na terra e no Brasil, nesta nação, não será envergonhada. Não será envergonhada. Aleluia. Você está lá em Salmo 68, versículo 17, diz assim: os carros de Deus são 20.000. Tem alguém aí precisando de carro? Deus tem 20.000. Ele diz: sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. O que é isso? O salmista estava fazendo referência àquele momento em que Moisés recebeu a tábua da lei. As tábuas, da lei. E Deus não desceu sozinho. Porque onde Deus está, há anjos. Onde Deus vai, tem anjos. Aleluia. Então, quando ele desceu para conversar com Moisés e entregar a ele as tábuas da lei, da palavra santa escrita pela primeira vez, eu quero te dizer, havia uma presença de anjos testemunhando aquele momento histórico na vida da humanidade. Deus compartilhando da palavra dele escrita, colocando na mão de Moisés. E ele desceu com anjos, e não só anjos, mas com 20 milhares de carros. Carros de fogo. Aleluia. Você pode, querido, olhar para mim e falar: não, Sheila realmente comeu muita pizza hoje e ela está assim variando um pouquinho. Ou, querido, ou você pode olhar e falar: sabe de uma coisa? Existe uma assistência angelical da parte de Deus para a minha vida, que eu posso receber da parte de Deus nessa noite. Aleluia. Os carros de Deus são 20.000. Olha só o que diz Salmos 18, versículo 29. Salmos 18, 29. Ele diz: pois contigo desbarato exércitos. Quem é que pode se levantar contra você? Quem é que pode se levantar? Quem é esse grande monte diante de Zorobabel? Quem é esse grande monte de impossibilidade que insiste em permanecer diante de você, querido? Quem é esse incircunciso filisteu que tenta te afrontar? Pois eu quero te dizer, a afronta que você tem sofrido, a afronta que você tem, tolerado, Deus está para terminar e acabar com essas afrontas. Porque Deus está se levantando em defesa do seu povo. Ele diz: pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Aleluia. Eu preciso mudar o microfone. Se precisar, me avisa aí. Nesse mesmo versículo, na versão NBV, diz: com ele ao meu lado, sou capaz de derrotar um exército. Não precisa de muita gente crendo junto com você. Você só precisa de Deus do seu lado, querido. Você só precisa de uma palavra de Deus. Você só precisa da profecia de Deus liberada para a tua vida. E nós temos muitas. Isso aqui é um livro de profecias.
Isso daqui é um livro de palavras de Deus, de vitória para a tua vida. Amém? Olha só o que diz o versículo 30. O caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre, diga comigo, sempre. As promessas, queridos, sempre se cumprem. O Senhor é como um escudo, Ele protege a todos que nele se escondem. O versículo 34, por causa do tempo, vamos pular para lá, ele diz: Ele me preparou para a guerra e me deu força suficiente para vergar um arco de bronze. Você tem noção do que é vergar um arco de bronze? Pois você tem força para isso. Aleluia! Ele diz no versículo 37, persegui e alcancei os meus inimigos, só voltei depois de tê-los destruído. Versículo 38, esmaguei-os de tal maneira que não tiveram forças para se levantar, eles estão debaixo dos meus pés. Sabe, quando a gente fala que o diabo está debaixo dos nossos pés, queridos, isso não é jargão de pregador não, é palavra de Deus. Aleluia! Jesus derrotou o diabo, pegou ele, colocou debaixo do seu pé e disse para você: agora aperta. Aleluia! Amém? Se o diabo está falando muito para você, sabe o que está acontecendo? Você está folgando muito o pé. Aperta mais o pé na garganta dele, até ele parar de falar. Aleluia, aperta o pé na garganta dele até ele parar de falar e ficar gasguito. Você entende? É palavra de Deus. Ele já colocou os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Aleluia, aleluia. Então, sabe, o Senhor, queridos, Ele está, sabe, conosco nessa batalha. Você não está sozinho. Esse começo, esse recomeço, querido, não é, sabe, na força do seu braço, não é por você sozinho. O nome de Deus está envolvido nisso. A honra de Deus está envolvida nisso. Como o pastor hoje de manhã ministrou, né, o irmão Reagan dizendo: olha, eu tenho 3 razões aqui para apresentar. Vão dizer que o Senhor não foi, como Moisés também, né? A palavra diz: Senhor, se o Senhor abandonar esse povo aqui, vão dizer que o Senhor não conseguiu levar e cumprir a tua promessa com eles. Aleluia. Então, Deus, Ele tem, sabe, a questão de honra para Deus. Abençoar você, honrar você, manifestar a graça dEle sobre a tua vida. E sabe de uma coisa, queridos? Nós sabemos pela história que aqueles leprosos, eu queria chamar o pessoal do louvor aqui para cima. Aqueles leprosos, quando eles estavam ali desfrutando, comendo de tudo, naquela abundância, bebendo de tudo, desfrutando de tudo, eles se lembraram: eita, peraí, não é certo que nós desfrutemos disso tudo aqui enquanto Samaria está na fome, na escassez. Vamos lá, vamos avisá-los. É isso que vai acontecer, querido. Aleluia. Você vai se deparar diante de tanta abundância, de tanta promessa cumprida de Deus na tua vida, que você vai falar: isso aqui não é só para mim. Sabe, essa promessa que Deus me deu não é só para eu desfrutar aqui não. Essa abundância também precisa ser, sabe, colocada para outras pessoas. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz em 2 Reis 7:16 que o povo saiu e o povo realmente saqueou o arraial dos sírios e se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. E o rei deu àquele guarda da porta o capitão, em cujo braço ele se apoiava, e o povo o atropelou na porta e ele morreu. Ou seja, porque ele duvidou de uma palavra, de uma profecia, porque ele duvidou de algo que aparentemente era insignificante, impossível de acontecer. Ele viu a abundância, mas não pôde desfrutar. E que nenhum de nós aqui nessa noite haja como esse homem que era o braço direito do rei. Mas todos nós vamos desfrutar da abundância
Todos nós vamos desfrutar das promessas de Deus, daquilo que Deus tem declarado sobre a sua vida. Não vamos mais desprezar pequenos começos ou pequenos recomeços. Eu quero encerrar com esse versículo. Abra lá comigo, Ezequiel 12. Ezequiel 12, versículo 22, na versão NVT. Oh, aleluia. Aleluia. Você pode ficar de pé para você ouvir? Ou ler junto comigo o que está escrito? Aleluia. Acho que eu vou subir só para ver todo mundo lá de cima. Ezequiel 12, 22, na versão NVT, diz assim: Filho do homem, você ouviu o provérbio que citam em Israel? O tempo passa e as profecias dão em nada. Talvez seja a condição de alguns de vocês aqui. Mas Deus falou. Sabe, Deus falou tantas coisas a respeito do meu chamado, da minha vida. Mas o tempo vai passando, coisas vão acontecendo e promessa mesmo de Deus não acontece. Profecia daquilo que Deus falou realmente, não está dando em nada. Versículo 23, ele diz: Por isso diga ao povo, assim diz o Senhor soberano. Deus quer que você entenda, Ele é Senhor soberano. Ele diz: acabarei com esse provérbio e logo vocês deixarão de citá-lo. Agora anunciai-lhes: chegou o dia de todas as profecias se cumprirem. Aleluia. Amém. Deus está dizendo: ei, eu vou extirpar essa citação, esse provérbio no meio de vocês. Eu vou extirpar essa ideia de que aquilo que eu prometo não se cumpre, daquilo que eu falei não vem a acontecer, não chega à realização. Eu vou extirpar do seu meio. E a partir de hoje o que vocês vão anunciar é: chegou o tempo, chegou o dia, chegou o dia de todas as profecias se cumprirem. Querida, eu não estou aqui como animadora de palco. Ontem, quando eu estava ministrando, eu percebi pelo Espírito que esta igreja está entrando em uma nova fase, em uma nova estação. Aleluia! Estação de palavras se cumprindo, de promessas se cumprindo, de coisas que foram ditas a respeito do teu chamado, a respeito da tua vida, da sua família, dos seus negócios. É um tempo novo. É um tempo novo. Aleluia. Aleluia. Você pode levantar a sua mão para o alto nesse momento? Oh, aleluia. Existe graça de Deus para você nessa noite. Graça. Como havia graça para Zorobabel, para terminar aquilo que ele havia começado. Graça para entrar novamente em alinhamento com o plano divino para a sua vida. Graça para tomar posse daquilo que Deus, Ele já declarou sobre a sua vida. Em nome de Jesus eu declaro um tempo, uma estação nova. Um tempo onde as profecias que estão, adormecidas, guardadas, esquecidas, elas virão para a sua mente, virão e subirão de novo ao teu coração. E aquilo que você ouviu com tanto fervor, a princípio, que agora está tão apagado, vai voltar a ferver de novo. Vai voltar a queimar de novo. Jeremias disse: as tuas palavras são como fogo, fogo nos meus ossos. Ei, Deus está renovando palavras, promessas que foram ditas para você no passado, que naquele tempo veio com intensidade, que veio como fogo para você, mas o tempo, as pessoas, o diabo foram acumulando coisas, foram
sucumbindo coisas em cima dessas profecias e dessas promessas. E eu declaro novamente essas promessas queimando no seu coração, queimando nos seus ossos, não te deixando dormir, não te deixando descansar, não dando descanso aos teus olhos, até que a profecia se cumpre, até que a palavra de Deus se cumpra, até que a provisão de Deus chegue, até que, aleluia, a graça de Deus opere, até que o milagre se manifeste, até que cura se manifeste no seu corpo físico, até que você pode orar um pouquinho em outras línguas. Deixa o Espírito Santo te relembrar de algumas profecias, algumas palavras, de algumas coisas que Ele disse para você. Talvez faz tanto tempo atrás que você nem se lembra, mas nessa noite Ele está reavivando, acendendo. Ei, manda lá pra cachique telebroco socorabrachata. Tempo de profecias cumpridas. Tempo de profecias cumpridas. Tempo de se levantar. Tempo de não ficar parado esperando a morte chegar. Tempo de não ficar parado esperando o acaso acontecer. Você faz o seu destino. Você pega aquilo que Deus declarou sobre a sua vida. É um tempo de começos e recomeços. Um tempo novo, de nova graça, de nova unção, de novo favor, de nova graça, de nova unção, de novo favor. Tempo de se cumprir tudo aquilo que foi falado. Tempo de se cumprir tudo aquilo que foi dito. Tempo de se cumprir aquilo que foi falado. Tempo. É tempo de se encher de novo. É tempo de se encher de novo. É tempo de se renovar de novo. É tempo da minha palavra arder de novo no teu coração. É tempo de fluir. É tempo de correr. É tempo de fazer. É tempo de avançar. É tempo. O tempo chegou. O tempo de Deus chegou. O tempo de Deus chegou. Aquilo que Deus disse vai acontecer. Aquilo que Deus te disse vai acontecer. Não importa quão difícil seja, não importa quão difícil pareça, o que Ele disse vai se cumprir. O que Ele falou vai acontecer. O que Ele disse vai acontecer. Porque a minha mão está sobre ti, diz o Senhor. A minha mão está sobre ti, diz o Senhor. Ei, eu farei tudo aquilo que eu disse, eu farei. Eu mudarei. Oh, eu me moverei. Oh, apenas confie. Apenas se entregue ao meu plano, ao meu propósito. Apenas confie. Eu sei como fazer. Confie naquilo que eu estou dizendo. O renovo, passos novos, passos de recomeços, porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se o Senhor disse, Ele vai fazer acontecer. Obrigado, Senhor, por tantas palavras, tantas profecias sendo lembradas. Obrigado.
Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela tua mão poderosa. Obrigado, Pai, porque tudo aquilo que o Senhor disse vai acontecer. Vai acontecer. O Senhor disse que crianças seriam cheias do teu Espírito. O Senhor disse, através da boca do profeta Kenneth Copeland, que haveria um avivamento entre as crianças, que elas seriam levantadas para fazer sinais e prodígios, milagres extraordinários, que elas teriam visões, sonhos, que elas seriam cheias do teu poder para executar a tua vontade sobre a terra. Oh, aleluia! Mais alguma criança que está aqui? Se tiver alguma criança que está aqui, vem à frente. Vem à frente. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! A mão poderosa do Senhor sobre esta geração, para fazer a diferença. Para fazer a diferença. Levantados como luz. Levantados como luz. Luz em meio às trevas. Luz em meio às trevas. Luz em meio ao caos. Manifestando graça. Manifestando graça e verdade. Oh, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Você que está enfrentando algum diagnóstico médico, algum sintoma físico no seu corpo, eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Eu já estou quase encerrando, mas eu preciso obedecer à instrução divina. Se você está aqui com algum sintoma no seu corpo físico, está crendo em Deus por alguma manifestação de cura no seu corpo físico, eu quero te dizer, a Bíblia está cheia de promessas de cura para você. Deus já declarou vida longa. Deus já declarou vida longa. Deus já declarou vida em abundância. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Manda livro, cuxa. Se você não veio à frente, estenda a tua mão para cá. Porque você é um agente de milagres. Você é um agente de cura. Quando você estende a mão, cura está sendo liberada. E na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos cura do alto da cabeça à planta dos pés. Cura do alto da cabeça à planta dos pés. Nós declaramos em nome de Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus. Que todo pronunciamento médico, que todo relatório médico que não condiz com a verdade da tua palavra, nós não aceitamos. E nós dizemos cura divina, cura divina, cura divina, cura divina, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba da sua cura, receba, cura, em nome de Jesus, restauração em órgãos internos. O Senhor é aquele que restaura, que dá novo aquilo que não tem, que troca aquilo que está cansado e velho. O Senhor é aquele que move, tira órgãos e repõe órgãos. Obrigado, Pai. Cura, em nome de Jesus. Força, fortaleza divina. Cura em cada órgão, em cada membro, em cada célula, em nome de Jesus. Cura, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Cura, cura, cura. Cura. Os teus anjos ministrando cura, trazendo cura, em nome de Jesus. Cura, em nome de Jesus. Cura,
Em nome de Jesus. Os teus anjos manifestando cura. Manifestando cura sobrenatural. Cura sobrenatural. Recuperação sobrenatural. Em tempo recorde. Em tempo recorde. Restauração sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Cura. 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 Em nome de Jesus. Quem é você que está aqui nessa noite e você ainda não entregou a sua vida a Jesus? Existe alguém aqui no nosso meio que precisa fazer essa entrega hoje? Aleluia. Alguém que talvez você já tenha até começado a sua caminhada com o Senhor, mas coisas aconteceram, frustrações, decepções aconteceram, e você foi separado dessa comunhão, dessa vida, da parte de Deus para a sua vida. Quem é você? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Existe alguém aqui, talvez mais de uma pessoa, mais de duas pessoas. Eu quero te dar essa oportunidade. Se você nunca recebeu a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, talvez você já até venha participado de igrejas, de cultos antes, mas eu estou falando de uma entrega pública, verdadeira, dizendo, sabe de uma coisa? Eu estou pronta para que o Senhor cumpra as promessas da parte dele na minha vida. Quem é você que está aqui nessa noite? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Talvez você se distanciou do Senhor por motivos diversos, isso não vem ao caso. Deus está te chamando de volta para ter comunhão com Ele. Quem é você? Você é tão precioso, tão preciosa, que Deus não quer encerrar esse culto sem antes te dar essa oportunidade. Aleluia. Quem é você? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Você fala, Sheila, eu estou em dúvida, eu não sei se eu devo ir, se você está falando comigo. O seu coração está acelerado? Está palpitando aí? Esse é um bom indício de que é com você que eu estou falando. Aleluia. Não perca essa oportunidade. Aleluia. Os santos estão orando. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós nos rendemos ao teu plano, à tua vontade, ao teu desígnio. Nós nos rendemos para sermos essa casa de oração para todos os povos, para fazer com que as tuas profecias e as tuas promessas se cumpram na nossa vida. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando você sair amanhã para o trabalho, quando você se movimentar essa semana em decisões que você precisa tomar, me ouça bem, você não estará tomando decisão sozinho. Você não estará indo na sua própria força. Você tem graça para encarar toda e qualquer situação. E quando você se mover em fé essa semana, saiba, um ruído de carros, cavalos e um grande exército está indo adiante de você, abrindo portas que ninguém pode abrir, rompendo barreiras que ninguém pode romper, fazendo o impossível acontecer na tua vida. Você pode se alegrar nessa noite. Aleluia. Palpitando aí, esse é um bom indício de que é com você que eu estou falando. Aleluia. Não perca essa oportunidade. Aleluia. Os santos estão orando.
Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós nos rendemos ao teu plano, à tua vontade, ao teu desígnio. Nós nos rendemos para sermos essa casa de oração para todos os povos, para fazer com que as tuas profecias e as tuas promessas se cumpram na nossa vida. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando você sair amanhã para o trabalho, quando você se movimentar essa semana em decisões que você precisa tomar, me ouça bem, você não estará tomando decisão sozinho. Você não estará indo na sua própria força. Você tem graça para encarar toda e qualquer situação. E quando você se mover em fé essa semana, saiba, um ruído de carros, cavalos e um grande exército está indo adiante de você, abrindo portas que ninguém pode abrir, rompendo barreiras que ninguém pode romper, fazendo o impossível acontecer na tua vida. Você pode se alegrar nessa noite. Aleluia.